Um bom sábado para os irmãos. Que a paz do nosso Deus seja presente em cada coração. Para você que está aqui, presencial, para nossos amigos internautas também. Deus seja louvado pela sua presença e por você que está nos assistindo também. Fique conosco. Deus tem uma mensagem para falar ao seu coração. Desde já eu quero agradecer o convite, da Igreja Parque João Ramalho. Que Deus seja louvado pela belíssima igreja. Sempre que eu venho aqui, eu não deixo de elogiar, Muito linda ficou essa igreja. E Deus merece o que é de melhor. Então, Deus seja louvado pelo zelo dos irmãos para com a casa de Deus. Quando eu fui chamado pelo irmão Barbosa, fiquei imaginando o que trazer para aqui. Uma vez que tenho pregado aqui muito, já preguei muito aqui, e meus irmãos quase que esgotaram para aqui, viu, irmão? Meus irmãos esgotaram, mas Deus tem sempre algo para trazer para nós. E uma mensagem que eu gosto bastante é a mensagem de saúde, principalmente por ser um tema de extrema relevância para os dias que estamos vivendo. Extrema relevância. Então, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Para iniciarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um texto que para mim é um texto-chave. Quando se fala de saúde na Bíblia, eu gosto bastante desse texto. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 23, é um texto-chave. E o verso 25. Êxodo 23, verso 25. Ok? É um texto que os irmãos já conhecem de cor e salteado, principalmente aquele que prega sobre saúde. Êxodo 23, verso 25. Na minha Bíblia, lembrando, se tiver algum amigo convidado, é o segundo livro da Bíblia, procure o número maior, que é o 23, e o verso 25 é o número pequenininho. Êxodo 23, verso 25 é uma promessa do Senhor e diz o seguinte: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Que lindo, meus queridos. Quando eu me deparo com o nosso Deus, Deus maravilhoso, que se preocupa com os seus filhos, e que traz promessas como essa, fico maravilhado, meus queridos. Deus que se preocupa. Deus está preocupado com os seus filhos. Por isso, Ele deixou para nós a sua palavra. Então, quando eu fui convidado, eu fiquei imaginando, vou levar uma mensagem de saúde. Foi feita uma pesquisa, e de todos o pessoal que dão estudo bíblico, todos os instrutores bíblicos, pessoal da área da saúde, quando você vai dar estudo bíblico, logo ali no meio, mais ou menos, ou próximo no finalzinho dos estudos bíblicos, você coloca na área de saúde, o que é que vem primeiro? Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Pode ver. Foi feita uma análise, a maioria dos estudos, Levítico 11. Eu não quero contradizer vocês não, nem a mim também, que preguei muito tempo. Mas você sabia que Levítico 11 não foi deixado para nós? Levítico 11 não foi deixado para nós. E isso não é uma dieta na Bíblia. Isso não é uma dieta. Só existem 4 vezes em que Deus determinou uma dieta na Bíblia. Não são 3 e não são 5. 4 vezes em que Deus mudou a dieta do ser humano. E Levítico 11 não é Deus dando ali uma dieta para o ser humano. Não serve para nós. Embora tenha na Bíblia, a gente segue os princípios, mas não foi deixado diretamente para nós Levítico 11. Analise comigo. Qual o contexto em que Levítico 11 está inserido? Ele veio por causa dos povo que estava onde? No deserto. A propósito, quanto tempo o povo de Deus ficou ali no deserto? Quanto tempo? Quanto tempo? Ele ficou como escravo no deserto? Quanto tempo, irmãos? Aproveita. Aqui não vai ser um monólogo, não. Vai ser uma palestra. Vocês vão perceber no decorrer da palestra. Vocês vão participar também. Podem perguntar, viu? Quanto tempo o povo ficou no deserto? Quanto tempo ele ficou no Egito? Vamos voltar atrás. Quanto tempo ele ficou no Egito ali? 400 anos ficou no Egito. Quanto tempo ele ficou no Egito como escravo?
200 e um pouquinho. Eles não ficaram os 400 anos no Egito como escravo. 200 e um pouquinho. Ok? 200 e um pouquinho. Agora Deus tira o povo ali do Egito. O povo está em caminho de Canaã. Ok? Caminho de Canaã. Mas o tempo em que ele ficou ali, aí Deus dá para ele Levítico capítulo 11. Em busca de Canaã, onde ele ficou 40 anos ali no deserto. Deus dá para ele Levítico 11. Mas o contexto é o seguinte: enquanto eles estavam vivendo ali como escravo no Egito, eles comiam praticamente de tudo, meus queridos, de tudo. Se vocês for pegar ali Levítico 11, ali Deuteronômio 14, vocês vão ver que eles comiam praticamente de tudo. É igual aos nossos irmãos ali na China. Nossos irmãos da China comem praticamente de tudo. Se um camelo caísse no deserto, antes dele morrer, o povo estava comendo. Analise comigo, irmão Barbosa. Tem lógica Deus falar, irmão João, tem lógica Deus falar para ele, não coma cobra, se eles não estivessem comendo? Tem alguma lógica, não coma camelo, se eles não estivessem comendo? Analise Levítico 11 e Deuteronômio 14. Tem lógica alguma, Deus sábio como é, chegar para ele, olha, não coma rato e não coma morcego, se eles não estivessem comendo? Para mim não tem lógica nenhuma Deus chegar para mim, Toninho, não coma rato, ali em Levítico 11 tem. Começa a ler tudo. A gente só fala da carne de porco. Começa a ler tudo. Deus fala morcego, rato e uma série de répteis. E Deus fala, não coma. Então Levítico 11 não é uma coisa onde Deus está restringindo. Deus está abrindo um leque para eles. Não, Deus está ali fechando. Mas não diz que Levítico 11 seja uma dieta. Deus tirou ele de lá, e agora Deus estava fechando um círculo para ele em algumas coisas, ok? Mas dieta mesmo na Bíblia, deixa eu ver se eu consigo aqui, irmão, ligar, só passar aqui, não é, irmão? Tem que apontar para onde, irmão? Apontar para aqui? Opa, vou adiantar aqui um pouco. Tá vendo, não, irmão? Calma aí. Tecnologia é assim, viu, irmão? Opa. Então, por isso que o sermão de hoje é sobre a dieta. Só existem 4 vezes em que Deus mudou a dieta do ser humano na Bíblia, tirando o Levítico 11. Levítico 11, mais uma vez, não foi deixado para nós, embora nós seguimos. Foi deixado dentro de uma circunstância em que o povo precisava mudar de imediato. Já imaginou viver daquela forma? Comendo de tudo? Deus ali dá Levítico 11. Mas dieta mesmo na Bíblia só existe 4. Não são 3 e não são 5 que vocês vão ver no decorrer dessa palestra. Então, por isso que o sermão de hoje é sobre a dieta. E para iniciarmos, vamos ler o texto que é chave. E nós vamos analisar agora Gênesis capítulo 1, verso 29. Tem umas lições maravilhosas para a gente. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 29, mais uma vez. Gênesis 1, 29, está aqui projetado também. Gênesis 1, 29. Nós vamos ver aqui quantos grupos de alimento há em Gênesis capítulo 1, verso 29. Alguém gostaria de ler para mim? Está até projetado aqui. Alguém se habilita também? Ou aí na Bíblia? Quer ler, irmão João? Pode ler. Amém? Então, olha só. Quantos grupos de alimento você consegue ver aqui nesse verso? Agora é a vez de os irmãos participarem. Pode se abrir. Quantos grupos de alimento veja aí? Vamos lá. Quantos grupos de alimento tem só nesse verso aí?
Dá para pegar aí? 2. Quantos grupos de alimento? Nós sabemos que dentro da reforma de saúde, nós temos que nos alimentar desses 3. Construtores, reguladores e energéticos. Isso é o básico. Desde os primários a gente aprende isso. Mas aí, quantos grupos você vê de alimento aí? Primeiro grupo. Está aqui, ó. Quantos grupos? Eu vi um irmão apontando ali. Quantos irmãos? Deixa eu ver. 3 grupos? Você consegue ver 3 grupos nesse verso aí? Alguém tem uma outra ideia? Parabéns, irmã. O primeiro grupo é esse, 3 grupos. Olha só, por quê? Vamos lá. Primeiro, eis que vos tenho dado toda erva que dê semente. Vamos analisar agora, ok? Toda erva que dê semente. De que Deus está falando ali? Qual é a erva que dê semente? O que ele quis colocar com esse erva que deu semente? De que ele está falando ali? Nos ajude. Eu quero a participação dos irmãos. Vamos conversar aqui. Do que ele está falando aí? O que é erva que deu semente? Qual é a erva que deu semente? De que ele está falando aqui? Gente, vamos lá, vamos conversar. Pronto, vou adiantar. Ele está falando ali de cereal. Erva que dê semente. Está falando de cereal. Quais são os cereais que os irmãos conhecem? Trigo, feijão, arroz, soja, fava. Vocês notaram? Bem, veja só, ele está falando aqui de cereal. Já que falaram trigo, depois falaram soja e feijão, eu vou dar uma dica aqui, os irmãos nunca mais vão esquecer. Ok? O que é um cereal e um não cereal, ou seja, uma leguminosa. O feijão e a soja, eles não são cereal, ok? Eles são leguminosa, não são cereal. E a partir de hoje, vocês nunca mais vão errar o que é cereal e o que é leguminosa, ok? Vamos entender da seguinte forma. O cereal é a aveia, ok? A cevada, o irmão falou... O trigo, aveia, cevada, centeio e muitos outros. O leguminosa não. Leguminosa é totalmente diferente. É onde entra a soja, onde entra o feijão, o grão de bico e muitos outros. Como saber o que é um cereal e o que é uma leguminosa? Eu só estou citando porque alguém aqui citou feijão, citou soja, grão de bico e muito mais. Vamos entender o seguinte. O cereal, ele é um grão que ele é inteiro. Nunca mais você vai esquecer isso, viu? Ele é um grão inteiro. Ele não se divide naturalmente ao colocar na água. Leguminosa não. Se você colocar o feijão na água, ele vai abrir em 2. Ok? Ele se divide em 2. O cereal ele divide. Se você bater nele, ele quebra. Ok? Mas o leguminosa não. Naturalmente ele se divide. Ok? Deu para entender agora? Então, leguminosa, ele se divide em 2. E o cereal, não. Pode colocar na água, ele não se divide. Ele só se divide se você bater. Ficou fácil, ó? Dá para entender agora? O que é um cereal e um leguminosa? Pode colocar o grão de bico, ele vai abrir. Coloca a soja, ele abre na água automaticamente. Isso, cientificamente, ele tem um nome. O cereal, como é um grão inteiro, sólido, ele tem um nome. Dá até para você colocar no bebê, recém-nascido ainda. Nasceu, você coloca esse nome. É monocotiledônia. Monocotiledônia, que é um grão inteiro. Ótimo nome para colocar no bebê, né? Monocotiledônia. Gravou? Já o leguminosa, não. Por ele se dividir em 2, também tem um nome dado para ele. Ou seja, dicotiledônia. Então, monocotiledônia, que é um grão inteiro, e dicotiledônia, que é o dividir em 2. Nunca mais vocês vão esquecer aí, ok? Ficou claro? Deu para entender o que é um cereal e um não cereal, ou uma leguminosa? Ok? Então, aqui, nesse primeiro grupo, nesse primeiro grupo aqui, eles comiam praticamente
não constituía a alimentação dele completa, viu? Não era completa a alimentação dele com relação a isso. Eram poucas vezes em que eles se alimentavam desse cereal. Então, há no Novo Testamento, uma vez em que os discípulos, a maneira que eles comiam esse cereal. Eles comiam cereal no Novo Testamento, tem uma passagem onde os discípulos passam na seara, eles catam o cereal, eles puxam, eles colocam na mão, esfregam um pouco, sopra e come. Você já viu essa passagem? Os discípulos ali na seara, onde eles passam, era dessa forma que eles comiam. Por ser um processozinho meio trabalhoso, isso não era o que constituía a maior parte da alimentação dele, não. Era o cereal, por ser meio trabalhoso. Mas há ainda um segundo grupo. Opa! Dá para mudar aí para aí, mano? Essa é a desvantagem da... Pode? Opa, tá mudando, só não está mudando aqui na TV, desculpa, viu? Então, o segundo grupo agora vem, presta atenção. E continua. Erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda erva em que há fruto que dê semente. Segundo grupo. De que ele está falando aqui? Fruto que dê semente. Opa, calma aí. Não. E toda árvore em que há o quê? Fruto. Do que ele está falando aqui do segundo grupo? O que é a árvore que dá fruto? Ele está falando de quê? O que é aqui? Frutas. Frutas. Então, o primeiro grupo, cereal, eles se alimentavam, pequena parte, por ser meio trabalhoso. E o segundo grupo, aqui está a maior parte da alimentação de Adão e Eva. Árvore em que dá o quê? Fruto. Quais frutos você conhece? Eu não vou perguntar porque, olha, sinceramente, minha esposa fala, se ela for para o céu e não tiver melancia... Gente, aqui eu nem preciso falar para os irmãos, é uma infinidade de frutas. Tem gente que vai se alimentar o café da manhã, ou vai a algum restaurante, ou vai em alguns lugares e fala o seguinte, eu não tenho nada para comer hoje, por ser vegetariano. Meus queridos, existe uma infinidade de frutas. Você sabe qual o beijo mais gostoso que eu ganhei da minha esposa? Foi quando eu trouxe uma fruta para ela que eu não conhecia. Isso há muito tempo, hoje eu já conheço há muito tempo. Uma tal de atemoia. Gente, quando ela comeu aquele fruto, eu falo, ela me chama de pô. Deu um abraço, falei, eu vou ganhar mais beijos esse, eu vou trazer bastante. Existe uma infinidade, só de banana aqui, banana. Vamos catar frutos. Adão não comia nada, ele era vegetariano, não comia nada. Gente, para com isso. Uma infinidade de frutas. E agora eles fazem enxerto de uma fruta com outra, vem uma mais doce. A própria atemoia é um enxerto de uma fruta lá do Amazonas, com a pinha, veio a atemoia. Vários enxertos, uma infinidade de frutas aqui, olha. Só de banana da terra, banana nanica, banana prata, banana ouro, banana roxa, banana pão. Alguém conhece banana pão? Já ouviram? É uma infinidade de bananas. Caqui. Vocês sabem quantos... Aqui no Brasil existe mais ou menos 4 tipos de caqui, ok? Caqui fuiu, caqui rama, caqui chocolate e outros caqui ali. Aqui existe 4, só de caqui. Mas você sabe na China, ouça, na Ásia, né? Em um dos países da Ásia, na China, quantas espécies de caqui existe? 800 espécies. 800 espécies. Duvida? Pesquisem. Só na China. Agora imagina, só de 2 frutas, olha a espécie. E a lista é infinita. Não gostou de uma, parte para outra. Então essa era a maior parte da dieta de Adão. Deus deu essa dieta para ele. Ficava fácil, né? Adão e Eva ali comendo, a esposa falava para ele, o Adão falava para a esposa, bem, prepara o almoço. Opa! Fácil, né? Já pensou se fosse assim, mano? Vem, prepara o almoço. Aí ia lá e... Tá aqui, ó. Rapidinho. A propósito, a Leote fala até isso, viu?
tem um livro Conceito sobre Rede Alimentar, ela fala isso. Muitas vezes a gente fica muito tempo, gasta muito tempo estragando os alimentos, podia até usar para a comunhão com Deus. Mas isso é outro assunto. Então era muito fácil para ele. Então essa maior parte da alimentação constituía o quê? De frutas. Muita fruta ele comia. Então vinha o cereal, pequena quantidade, vinha as frutas, que era grande quantidade de frutas. E agora o terceiro grupo, como a irmã falou, vamos lá. Terceiro grupo. Ó, qual fruta que você conhece que também dê semente? De que ele está falando aqui? Vamos lá, me ajude. Fruta que dê semente. Além do cereal, das frutas e frutas que deem semente. Árvore em que há fruto que dê semente. De que Deus está falando? Eu falei que Gênesis 1:29 tinha muita coisa para a gente hoje. Vamos lá. Opa. Mais um? Vou ficar com a resposta não. Realmente, Deus estava falando aqui sobre os oleaginosos ou as castanhas. Ok? Castanhas na dieta do ser humano. Adão comia bastante. Não era também a maior parte da dieta dele, mas ele comia bastante castanha, fruto que dê semente. E a propósito, foi feita uma pesquisa no Reino Unido para saber qual a melhor noz ou a melhor castanha para o ser humano. A pesquisa foi feita no Reino Unido. E eles viajaram o mundo inteiro, bateram na América do Sul, eles conheceram um país chamado Brasil. Chegando no Brasil, conheceram um estado chamado Pará e descobriram a castanha do Brasil. Não existe mais castanha do Pará. Castanha do Brasil. Embora nós chamamos, o pessoal conhece ainda, porque assim foi há muito tempo. Não existe mais castanha do Pará, viu? Castanha do Brasil. Então, a castanha do Brasil, para aqueles que não conhecem, é a única que se faz leite. Alguns não gostam por ser muito oleoso, mas com a castanha do Brasil você faz leite e dá até para ela cria uma nata. Dá para fazer outras coisas ainda com a nata. Castanha do Brasil. E a castanha do Brasil é alimento para o cérebro, principalmente você que está estudando. Tem testemunho do pastor Valdir maravilhoso, onde ele passava de 4 e 5, só tirando nota vermelha, para 10 constantemente na faculdade. Começou a acrescentar oleaginosa na alimentação dele. Mudou a alimentação. Tem um testemunho maravilhoso dele. A castanha do Pará é rica em um mineral chamado selênio. Selênio, grave esse nome. É rica em selênio, é alimento para o cérebro. Rica. Então, aqui, ó, semente. Castanha do Pará, castanha de caju, tem as amêndoas, tem as macadâmias, tem uma série de castanhas. Então aí constitui, aí, ó, os 3 grupos de alimento que Adão e Eva comiam e que Deus... Essa foi a primeira dieta que Deus deu para o ser humano, ok? Vamos lá. Eu diria que o prato de Adão, nessa época, era mais ou menos assim. Eu diria que até o tamanho era assim, ó. Olha lá. Era um prato desse tamanho aqui, ó. Essa era a dieta de Adão ali no Jardim do Éden. Ok? Essa dieta é chamada de dieta frugívora. Eles se alimentavam de fruta. Essa dieta frugívora, ela foi dada em um regime permanente. Essa será a nossa dieta lá no céu. Ninguém vai se alimentar de outro. Essa dieta frugívora foi dada em um regime permanente. Se vivêssemos aí 30 milhões de anos, Adão e Eva e todos os filhos que nascessem iam viver com essa dieta permanentemente. Ok? Mas as coisas mudaram. E quanto que mudou? Depois do pecado, Deus acrescentou algo nessa dieta ainda. Ou seja, aí entra a segunda dieta. Deus acrescentou algo. O pecado veio, Adão foi expulso, e com o pecado Deus acrescentou o seguinte, olha, ela produzirá também
Olha, Gênesis 3, verso 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás o quê? A erva do campo. O que é que você conhece sobre a erva do campo? Deus estava dando agora a erva do campo. O que é que você conhece sobre a erva do campo? O que é que ele está falando aqui? O que é que Deus está falando? Pode ajudar aí, irmão. Vamos lá. A única coisa, se você errar, a única coisa que vai acontecer é alguém dar uma risadinha, né, irmão? Mas é normal. Vamos lá. A erva do campo. Quais são as ervas? O que é que Deus está falando aqui? As folhas. Quando fala assim, o pessoal, alface. Todo mundo já vai direto no alface. Ninguém fala rúcula, né? Que é azedinho, é algo para rúcula. Mas tudo. Aí vem o brócolis, vem... Deus estava falando aqui, ó, erva do campo. Por que que Deus agora acrescenta a erva do campo? Antônio, mas ele não já comia, não? Por incrível que pareça. Adão e Eva não se alimentavam da erva do campo. A erva do campo era dada somente para quem? Para os animais. Só os animais comiam a erva do campo. Deus viu que o homem necessitaria de uma composição química mais forte, para dar mais substância. Deus acrescenta a erva do campo. Até a composição física dos animais, se você perceberam, eles são mais velozes, mais rápidos do que o ser humano. Tem aquela composição. Eles se alimentavam da erva do campo. Deus viu que depois do pecado o homem ia adoecer com mais facilidade. Deus acrescenta a erva do campo e olha, um dente de leão, só para você ter uma ideia. Se soubesse o poder medicinal que tem, se soubessem o quanto tem o poder medicinal de um copo de suco de couve, aumenta o teu pH, leva ele para 12 a 15. O abacate. Bem, isso é infinito. Deus sabia que o homem ia ficar doente. Deus acrescentou a erva do campo. Ficou claro até aí? Vamos lá, vamos continuar. Aí, ó. E Ellen White, ela diz, ó. Ao deixar o Éden para ganhar sustento. Opa, não estou conseguindo ler. De lavrar a terra sob a mudança do pecado. O homem recebeu também permissão para comer a erva do campo. Eles não deixaram de comer a alimentação frugívora, que era composta aqui, mas também foi introduzido na alimentação dele o quê? A erva do campo. O brócolis, o couve, toda a erva do campo foi acrescentada. Conselho sobre o regime alimentar, na página 286. Ok? Eu diria que o prato de Adão agora, depois do pecado, passou o quê? Passou a ser desse jeito. Quase 4 metros de altura, mas digamos que o prato era mais ou menos assim. Aqui está a alimentação frugívora, mas mais as ervas do campo. Ok? Agora essa segunda dieta, então. Qual o nome dela? Como foi dada a segunda dieta? É de uma alimentação vegetariana. Só que essa alimentação vegetariana, ela era em um regime provisório. Por que provisório? Porque ela veio por causa do pecado. Quando acabasse o problema do pecado aqui, que vai acabar, e está em breve, nós vamos voltar ao regime frugívoro. Então essa dieta foi dada em um regime provisório, ok? Foi dada em um regime provisório por conta do pecado. Tá claro até aí? Estão entendendo? Tá dando para entender? Vamos? Não? Tá dando para entender? Vamos lá, vamos continuar. Então foi dado um regime provisório. Acabando o efeito do pecado, nós vamos voltar à dieta vegetariana. Vamos lá. Porque Deus sabia que precisava introduzir isso para que o seu alimento fosse o seu remédio. O homem não precisasse estar indo em drogaria, o nome já diz, né? Drogaria vem de droga. Ele queria que o seu alimento fosse o seu remédio. Ok? Aí alguns falam, mas espera aí, Toninho. Algo novamente mudou agora. Dessa vez Deus mexe na alimentação pela terceira vez. Ok? Pela terceira vez. Deus introduz agora o quê? Olha o verso. Gênesis 9, verso 3. Tudo que se move, ser-vos-á, tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento.
Como vos dei a erva verde, tudo vos dou. Agora, opa, tudo que se move. O que Deus está falando aí? Tudo que se move. Falando de quê? Por que aconteceu isso? Por conta do dilúvio. Ok? A vegetariana veio por conta do pecado. Essa veio por conta do dilúvio. Ok? Por conta do dilúvio. Tudo que se move. Agora tem irmãos que tem um problema com essa ideia de tudo que se move. Vocês sabiam? Tem uns irmãos aí fora que dizem o seguinte: tudo que se move, você vai usar paramento. Então eu posso comer de tudo, é tudo. Tudo é tudo. E eles ainda enchem a boca para dizer, tudo é tudo. Pode comer de tudo. Mas será se tudo é tudo mesmo? Será se é tudo que se move? Imagina agora, quero abrir um parênteses aqui, imagina, Noé, sua esposa, seus 2 filhos e suas noras. Eles saem da arca, abre a tampa da arca, agora eles saem preocupado com esse tudo que se move, um olha para o outro olha para o outro, se tudo que se move é para comer, então se alguém se mexesse ali, você já imaginou que tudo não é tudo? Deus fazia distinção, o que se deve e que o não se deve comer, ok? Então tudo não é tudo. Se fosse tudo que se move, já imaginou? Um olhando para o outro assim, falando, não se mexe que... Gente, então essa palavra tudo aí, não há desculpa para comer a carne de porco e muitos outros dos nossos irmãos aí que diz que tudo é tudo. Temos que tomar cuidado com essa palavrinha tudo. Vamos lá. Aqui, ó. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Ok? Deus mandou Noé colocar esses animais na arca. Então, dos animais limpos foram quantos pares? 7 pares. Dos animais impuros, um par. Deus mandou realmente Noé colocar? Mandou, está aqui, ó. Deus identificando 7 de um e um animal de outro. Agora surge uma pergunta. Noé comia porco? Animais impuros? Comia ou não comia? Não. Como Noé sabia então o que era o limpo e o imundo? Porque tem irmãos que dizem que Noé comia. Levítico, quando foi dado bem depois, Noé comia animais impuros. Como que Noé sabia o que era animal limpo e o que era animal impuro? Me ajude, irmãos. Vamos lá. Como Noé sabia, irmão? As irmãs também, viu? Como Noé sabia qual era o animal limpo e o animal imundo? Não existe na Bíblia, antes de Levítico 11, nenhuma menção do que é limpo e o que é imundo. Eu já quero matar aí, já para que as respostas sejam bem... Não existe. Antes de Levítico 11, como que Noé está bem antes dali, ó? Como que ele sabia qual era o limpo e o imundo? Pelo quê? Pela quantidade? Foi ele que colocou. Você acha que já veio tudo divididinho assim, ó? Antes de entrar na arca, ele foi... Teve um irmão que falava, ele olhava pela pata. Aí eu falei, opa, levanta a patinha. Como? Me ajuda aqui, irmão. Participe com a gente aqui, ó. Nosso irmão de casa pode estar participando também. Como que era? Como que ele sabia o que é limpo e imundo? Me ajude aí. Ele tinha que ter uma orientação prévia para que ele pudesse fazer isso. Está correto? Tem que ter uma orientação prévia. Eu não posso falar para o irmão, ó, faz isso e isso, e o irmão não tem. Então, como que ele sabia? Deus orientou? De que forma? Sem palavras. Como que Deus orientou? Será se a diferença estava no nariz? Ele foi olhando nos nariz. Foi olhando no nariz falando, vem falar que é o nariz não, viu? Aí esse nariz é assim, esse nariz... Isso é isso?
E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todo animal limpo e de toda árvore limpa, ofereceu o holocausto sobre o altar. Como que Noé sabia qual o limpo e o imundo? Através do culto. Somente animais limpos eram oferecidos em sacrifício. Somente animais limpos eram oferecidos em sacrifício. Agora imagine quando Noé, o pequenininho Noé, acompanhava o pai dele, ok? Então, o pai de Noé ensinou para Noé, o bisavô, o avô de Noé ensinou para o pai de Noé, o bisavô de Noé ensinou, e assim vai. Tataravô de Noé foi ensinando. Foram 9 gerações, irmãos. 9 gerações. Somente animais limpos eram colocados no altar do Senhor. Então ele já sabia, quando Deus determinou, ele já sabia o que era limpo, o que era imundo por causa do culto. Somente animais limpos eram colocados. Foram 9 gerações até Noé. Eu imagino por várias vezes o pequeno Noé indo ali participar de um culto para o Senhor, onde tinha um holocausto, e Noé falava: ô pai, por que você não coloca um porquinho ali? Não. Porco é animal imundo. Então, um foi passando para o outro, o avô de Noé, bisavô de Noé, tataravô de Noé. Tem mais? Alguém conhece mais? Quer inventar alguém? Porque eu só conheço até tataravô. Foram 9 gerações. 9 gerações. Ficou claro até aí? Então, Noé não comia carne imunda, em momento algum. Foram 9 gerações. Vamos lá. Então, somente animais limpos eram colocados. E eles têm esse problema. Tudo que se move, gente, não é tudo, momento algum. Deus não determinou que Noé comesse animais impuros. Porque eles se esquecem do finalzinho do verso. Quando eles falam tudo que se move, então é tudo. Mas olha só o que é que Deus diz, ó. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Como que Deus deu a erva verde? Como? Eles se esquecem de ler o verso todo. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Como que Deus nos deu a erva verde? Como foi? Como que Deus nos deu a erva verde? Como? Como que Deus deu o lugar? Não, é como. Não quando. Não, tá certo. Não, normal, a gente tá aprendendo aqui. Como? Em um regime provisório. Então o animal também foi dado em um regime. Como ele vos deu a erva verde, foi em um caráter provisório por conta do pecado. Como vos dei a erva verde, dou também agora a carne, em um regime provisório, por causa do dilúvio. A partir do momento que acabasse o efeito do dilúvio, Deus tiraria a carne. Como vos dei a erva verde, em um regime provisório, introduz agora também a carne. Acabasse o efeito do pecado, tanto é que se vocês forem analisar, ficaram 40 anos, Deus restringiu, e será a nossa próxima dieta que nós vamos ver. Começaram a viver de um alimento só. Vocês estão notando como que foi acontecer? Então essas foram as 3 vezes. Como vos dei? Então, se o regime vegetariano foi um regime provisório, a erva verde, ou seja, a carne, que é chamada de regime, não é carnívoro não, viu? Lá em casa somos 3 vegetarianos, minha esposa come carne, aí o pessoal fala, minha filha fala, minha mãe é carnívora. Não fale que são carnívoros. Quem come carne não é carnívoro. Carnívoro é alguém que só se alimenta de carne. O guepardo, ele é carnívoro, só carne. Nós somos onívoro. Ficou claro até aí, né? É só para relembrar, eu sei que os irmãos sabem, mas só para relembrar. Nós somos onívoros, porque a gente se alimenta de carne, de vegetais, leguminosas e vice-versa. Então nós somos onívoros, um pouco de cada um, ok? Então, como vos dei a erva verde, a carne também foi um regime provisório. Ficou claro até aí? Está dando para compreender? Posso avançar? Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover agora. Essa é a segunda vez, a quarta e última vez, em que Deus muda a dieta do ser humano.
a quarta vez. Ficaram 40 anos no deserto, se alimentaram de uma coisa só. E ninguém ficou doente, olha só. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andam na minha lei ou não. E aí diz sobre o maná. 40 anos foi a vez que Deus mudou agora, pela terceira vez, a dieta do ser humano, e eles passaram a se alimentar somente de maná. 40 anos no deserto, ninguém ficou doente, meus queridos. Falta de vitamina, falta de proteína, falta de minerais, as roupas não se rasgavam. 40 anos eles ficaram ali. Deus muda a dieta dele para uma dieta monodieta, é chamado essa dieta só de maná. A primeira é uma dieta vegetariana estrita, viu? Vegetariana, frugívora vegetariana, aí vem onívora, e a terceira é monodieta, se alimentava de uma coisa só. Deus dá para eles agora o maná. E tem gente que diz o seguinte: não podemos comer desse jeito, a gente vai ficar doente. Esses homens eram grandões, irmãos, grandões. Tem gente que ainda diz o seguinte: mas nós não podemos ficar em momento algum sem comer carne por conta da vitamina B12. Vocês já viram essa ideia em muitos lugares por aí, já viram? Vitamina B12 é o que pega. Se você não comer animais, você não vai pegar a vitamina B12, você vai ficar doente. Gente, existe uma polêmica com relação a essa vitamina B12, é incrível. É a única coisa que eles têm. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte: e eles dizem que a vitamina B12 só tem nos animais. Analise você. Deus fez a vaca, Deus colocou a vitamina B12. Deus fez a ovelha, a galinha, o peixe, colocou a vitamina B12. Eles têm. Na hora de fazer o homem, Deus esqueceu. Estranho, né? Não é estranho? Colocou a vitamina B12 em tudo. Na hora do homem, esqueceu. É a única desculpa que eles dão. Tem a ver com comércio, meus queridos. Comércio da carne, comércio da língua. Gente, Deus não ia esquecer de colocar. Nós temos uma quantidade mínima no nosso corpo que é o suficiente de vitamina B12. Negócio de injeção, vitamina B12 é balela. Não existe. Como que Deus esquecer justo no ser humano? Pois nos animais tudo e o ser humano não. Os nossos dentes, nossa arcada dentária não foi feito para comer carne. Nosso aparelho digestório não é aparelho digestório de carnívoro, não. Totalmente diferente. Como que Deus ia nos fazer desse jeito, com o aparelho digestório, sabendo que ia precisar da vitamina B12 que só tem na carne? Não existe. Existe a propósito. Você sabe qual é o mínimo e o máximo de vitamina B12 que o seu corpo precisa? Alguém sabe? O mínimo? E se eu te mostrar, se eu te provar que aqui no Brasil não existe nenhum estudo na área de saúde que diz o valor mínimo e o máximo de vitamina B12 que você precisa? Então ele se baseia em quê? Para falar que você, brasileiro, precisa de 180, é o mínimo, até 900. Ele se baseou em quê? Estudo feito na América, no Japão e na Europa. Não existe nenhum estudo aqui no Brasil para dizer que eu, Toninho, brasileiro, preciso de 180, mínimo, até 900 de vitamina B12. Não existe. Não existe. Nenhum estudo comprovando. Mas se você estiver preocupado com essa questão de vitamina B12, e a vitamina Y, 427. A vitamina Y, 427. Você está tomando? Você está tomando? Você está tomando a vitamina Y 427? Vocês conhecem qual é a vitamina Y 427? Conhecem? Já ouviram falar? Eu inventei agora. Meus queridos, existem tantas vitaminas e minerais nas frutas, nos legumes, que os cientistas, os médicos não conhecem, que a gente come e eles nem sabem qual é o mínimo, qual é o máximo. Existem tantas.
Se ficarmos aqui por 300 anos, eles não vão descobrir ainda. Se você está preocupado com isso, eu não estou. Mais de 23 anos, regime vegetariano. Lá em casa somos em 3. Não existe. Eles ficaram 40 anos se alimentando de uma dieta só. E não morreram. Não existe isso. Vamos continuar. Está ficando claro até aí? Vamos lá. E aqui diz que 40 anos. Por quanto tempo eles ficaram? 40 anos. Para ser mais preciso, 41 anos eles comeram essa dieta. Porque diz assim, ó. No dia imediato que estiveram na nova terra, comeram do fruto da terra. E cessou e não mais houve alimento. No dia imediato que eles chegaram em Canaã e que eles comeram do alimento da terra, foi que parou de cair o maná. Isso durou aproximadamente 1 ano. Então eles ficaram 40 anos no deserto, mais um. Enquanto eles estavam lá, eles prepararam a terra, eles semearam, prepararam a terra, semearam, colheram, fizeram os pães, fizeram sua comida. A partir do momento que eles comeram, no dia imediato que comeram, ok? Então, entre o preparar a terra, crescer o grão, colher, levar para a cozinha, preparar, fazer o bolo, fazer o pão, quando eles comeram, parou de cair o maná. Ou seja, mais ou menos 1 ano. Então, foram 41 anos. Ninguém ficou doente. Cadê a vitamina B12 aí? Então é balela, essa é a ideia. Mas vamos continuar. Essa é chamada de monodieta, como eu falei para vocês. Também foi um caráter provisório, ok? Tanto é que depois de 41 anos, eles voltaram. E hoje, a nossa dieta, se nós fosse passar a nos alimentar de acordo com a Bíblia, biblicamente falando, qual é a nossa dieta hoje? Biblicamente falando, qual seria a nossa dieta hoje? Vamos lá, me ajude aí. Qual seria a nossa dieta? Biblicamente falando, qual seria a nossa dieta hoje? Qual das 4? Vegetariana, meus queridos. Mesmo sendo em caráter provisório, nossa dieta hoje seria vegetariana. Vegetariana. Nós temos que migrar com pensamento de volta ao Éden. Vegetariana, porque lá no céu e aqui na nova terra, nós vamos voltar à dieta permanente que é frugívora. Mas enquanto estivermos aqui, a nossa dieta está ali, ó, vegetariana. Essas foram as 4 vezes em que Deus mudou a dieta do ser humano. Só 4 vezes. Levítico hoje não é Deus dando uma dieta, mais uma vez, frisando aqui. Só houve 4 vezes, está aí, ó. Essas 4 vezes. Vamos continuar aqui, senão a gente... Vamos lá. Então eu quero apresentar agora uma composição química de alimento por cada 100 gramas. Olha só, olha o gráfico. Para vocês terem uma ideia. Ó. Castanha do Brasil versus carne de boi. Ok? O azul aqui é a castanha do Brasil. O amarelo é a carne de boi. Ele perde um pouco em proteína, certo? Porque você não come só proteína, não. Mas o valor energético é demais, sem contar os minerais que a castanha do Brasil tem. Perde um pouco na proteína, mas por cada 100 gramas, ele tem 13,2 de proteína na castanha do Brasil. Ou, se alguns quiserem ainda, castanha do Pará. Contando que a gente não tem proteína só nisso, vários alimentos vocês vão ver ainda. Soja versus carne de frango. Olha que lavagem o soja dá na carne de frango. Olha o valor energético. 39,8 por cada 100 gramas. Olha a proteína. 33,4 contra 18,2 carne. Está falando de carne de frango. Olha a proteína da soja. Só uma ressalva aqui. Para você que é homem, o soja ele é rico em estrogênio, que é o hormônio feminino. Comendo aí umas 3 vezes por semana, eu creio que não vai fazer tanta... Ele é rico em estrogênio. A mulher pode comer à vontade e abusar do soja, viu? Pode comer. Principalmente se você está numa fase aí, acima dos quase seus 50 e pouco, que entra na fase da menopausa, ela repõe todos os hormônios.
Isso é um assunto para a gente comentar outra hora. Mas olha só, vamos continuar aqui. O arroz, é bom lembrar que o arroz integral, viu? Estamos falando aqui do arroz integral versus ovo. Cada 100 gramas, 35,7 o valor energético. O arroz da de lavagem no ovo, proteína, 14%. Cada 100 gramas. É incrível, meus queridos. Ai, eu não tenho nada para comer, vou ficar fraco. Gente, pare com isso. Vamos lá. Amendoim versus carne de boi. Esse gráfico aqui, para mim, é o que eu mais gosto. Olha só, o amendoim. O valor energético dele, 54,3 em cada 100 gramas. Olha lá, proteína, 25 pontos. Da de lavagem, carne de boi, que alguns falam que é o que tem mais proteína. Carne de boi, olha só, 25,6. Mais uma vez, quero abrir um parênteses. 25 amendoim, viu, irmão? Cada dia aqui para ninguém ver. Não é um saco, não. Tem gente. Tem um colega que começa a comer amendoim. Fala, Toninho, eu não aguento. Principalmente ele compra ele com casca e torra ele. É meio quilo. Para que isso? Vai acabar com o seu estômago, gastar dinheiro e jogar fora. 25 amendoim, pega aquele punhadinho, põe na mão. São 25 amendoim, acabou. Vai te dar 25 gramas de proteína em uma alimentação. Depois eu ensino para vocês calcular quanto que você precisa de proteína por dia. Cada um individual, com altura e peso, para você saber quanto que você precisa. Isso aí é outro assunto, a gente pode até comentar lá fora. Mas veja, 25 em cada 100 gramas. Vamos continuar. Por que dessa opção proteica? Por que nós precisamos mudar essa opção proteica? Tirar a proteína dos animais e colocar dos vegetais cereais? Vamos lá, por que disso? Olha só. Ellen White deixa claro. Conselho sobre regime alimentar, página 380. Nenhum grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é o quê? Natural. Por que não é natural? Por que ela diz que o comer carne não é natural? Me ajudem. Porque o comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Por que ela coloca essa palavrinha não é natural? O propósito de Deus não foi esse. Nós vimos que veio num propósito provisório. O animal foi feito também para a glória de Deus. Não para servir de pasto. Minha filha tem 13 anos, ela falou, pai, eu sou, a partir de hoje, fazem 2 anos, vai fazer 3 anos. Eu vou virar vegetariano também. Porque eu amo os animais. Eu falei, filho, esse não é desse jeito, não é por isso. Não é. Talvez alguém diga para você assim, ah, Toninho, mas meu pai viveu na roça, fumava e bebia até os 120 anos. Talvez você já ouviu isso. E você vem com coisa vegetariana. Sabe por quê? Vale a pena ser vegetariano? Porque Deus mandou. Se Deus mandou, eu quero. Independentemente, não é por ser vegetariano que eu acredito que eu não vou morrer não, viu, irmão? Nós vimos aí Luísa Biasi e muitos outros aí. Sabe por quê? Porque Deus mandou. Acabou. Ponto final. Deus mandou, eu quero ser vegetariano. Eu quero obedecer. Ficou claro aqui? Não porque eu tenho amor pelos animais. Eu falei, filha, você quer virar vegetariano? Mas não por isso. Não é natural. O animal não foi feito para servir de pasto. Uma irmã uma vez, porque eu não tenho cachorro em casa. Eu não tenho cachorro. Um dia ela brincou comigo. Só que a gente tem uma intimidade muito boa. Falou, você não ama os animais. Você não quer um cachorrinho na sua casa, ó, coitadinho passou ali, você não pega, você não cuida dele. Falei, irmão, eu não gosto. Falei, mas irmã, mas me desculpe, mas eu tenho mais amor dos animais do que você. Você cuida de um e come outro? Cuidava tanto dos cachorrinhos, mas comia outro. Qual o amor que você tem? É lógico, a gente tinha uma intimidade muito boa, entendeu? Por isso, depois a gente até riu disso. Que amor? Então, comer animal não é natural. Então, ela quer que a gente volte ao regime natural. Desculpe, irmão, vou passar um pouquinho, mas olha lá. Olha como que era a longevidade do povo antediluviano. 1000 anos, já pensou? Quase 1000 anos. Matusalém ou Metusalém, de acordo com algumas versões, 969, 969 anos. E Davi diz no Salmo que depois dos 70 é enfardo da carne. Olha,
E a propósito, 80 anos. Já imaginaram? Sem comer carne antediluviano. Matusalém 969. Vamos continuar. Olha só. Porque muita proteína também não é boa. Muita proteína não é boa. Fizeram um teste com ratos. Ó, efeito da dieta concentrada em proteína sobre a longevidade. Cataram um rato e deram uma dieta para ele normal. Proteína normal, o suficiente que ele precisava. Ele viveu 900 dias. Em compensação, deram uma super dieta de proteína, que geralmente é o que a gente faz. Come muita proteína. Viveu 700 dias. Sabia? Vamos lá. Opção proteica. Pelo uso de alimentos carnes, a natureza animal é fortalecida. E a espiritual enfraquecida. A natureza animal, ela é fortalecida mediante o comer carne. Vamos continuar. Um regime de carne tende a desenvolver animalismo. Sou eu que estou falando. A fim de saber quais os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do ser humano. O plano original é que nós voltemos para a dieta vegetariana. E aqui ela vem falando das nozes, frutas, verduras, que é o plano escolhido por Deus. Ok? Vamos adiantar aqui. Foi feita uma pesquisa, lembrando que essa revista é a Newsweek. Alguém já ouviu falar? Newsweek, lá nos Estados Unidos, não são adventistas. Não são adventistas. A Newsweek. E eles fizeram uma pesquisa saber como viver mais. Está em inglês ali. Como viver mais. Você sabe o que é que está no topo da lista? E o que vem em segundo lugar? Vamos lá. Como viver mais? O que é que eu preciso fazer para viver mais? Primeira coisa aqui, ó. Você tem que ser mulher. Pesquisa é que a mulher vive mais. Então a gente, irmão João, primeiro lugar, nós já estamos fora, irmão Barbosa. Nós estamos fora dessa vida. Mas tem que ser mulher. Primeira coisa, a mulher vive mais, isso é fato comprovado. Todas as pesquisas, a mulher vive mais que o homem. Ok? Fato comprovado. Por quê? Vamos fazer outras pesquisas. Mas é um outro assunto para a gente mencionar sobre isso. Mas olha o que vem em segundo plano. Primeiro você tem que ser mulher. A gente, olha só. Você tem que ser um adventista do sétimo dia. Pessoa que vive corretamente a mensagem de saúde. Ela é um farol que ilumina a vida de muitas pessoas aí fora. Ser vegetariano estrito, viu? Estrito. Vive mais. Embora as pesquisas mostrem muito aí, de 9 a 10 anos, bem mais. Universidade Normalinda aí foi feita várias pesquisas. A Ana Paula Padrão fez uma vez uma reportagem, passou no Globo Repórter também, a Ana Paula Padrão, sobre a vida dos adventistas que vivem a mensagem de saúde. Isso foi tema de várias vezes na TV, inclusive a TV Globo, ela passou. Ser adventista é um farol para as pessoas aí fora. Aí depois vem outras coisas também. Você não pode fumar. Fazer exercício. Exercício físico. Então você vivendo, é lógico, nós sabemos que são 8 remédios. Esse é apenas um. Mas o exercício físico, ser adventista, você se exercitar, pode ter certeza. Pode ter certeza, meus queridos, que a sua vida vai melhorar. Deus, meus queridos, Ele quer fazer a gente dessa forma. Colocado dentro de uma redoma, para que a doença não nos pegue. Depois Deus vai fazer isso aqui, ó. Vai brindar a gente. Aí sim, brindado. Pode ter certeza que a doença não nos pega. Lembra o texto que nós vimos? Servireis ao Senhor vosso Deus. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Agora, se você está, meu apelo para você é o seguinte: se você está nesse processo de transição de alimentação, não fique indo e voltando, meus queridos. Não fique indo e voltando.
Porque cada vez que você vai, depois você volta novamente, fica mais difícil de você vencer aquele hábito. Se você tem hábito de comer doce, açúcar, comece, por exemplo, com as coisas que não te requer dinheiro. Aquilo que não te requer dinheiro. Ok? Pare de comer, pare de comer o açúcar. Quantidade de açúcar exagerada. Pare de comer. Aí, você vai progredindo, mas não tente voltar atrás. Se o teu problema é a carne, não comece por ele. O teu problema é a carne, então eu não consigo. Então não comece com ele. Comece a introduzir, tomar mais água. A partir de hoje eu vou tomar mais água. A partir de hoje eu vou fazer mais exercício. Não comece pela carne, se o teu problema for a carne. Ah, Toninho, eu sou vidrado por açúcar, as sobremesas me fascinam. Não comece por ela. Comece por outra, você vai pegando força, até você chegar. Agora é você. Eu vou te atacar. A partir de hoje, açúcar, só o frutose. Estou falando do sacarose, viu? Sacarose não comer. Mas o frutose, lactose, maltose e vice-versa. Você pode ingerir, porque o seu corpo precisa de açúcar, não do sacarose. Vocês sabiam? Seu corpo não precisa do sacarose. Frutose, maltose, hidromaltose. Nem lactose. Também não precisa. Mas o resto você pode comer. Então começa por aqueles que não é o teu calcanhar de Aquiles. E depois você vai regredindo. Mas não fique nessa tradição, vai e volta. Tome aquela decisão, comece pelo mais fácil e vá progredindo. Pode ter certeza que Deus vai criar uma redoma na tua vida. E que você vai ser blindado. Vocês sabiam quantos hormônios circulam no nosso corpo? Quantos hormônios circulam no nosso corpo? 200. 200? Agora vocês querem saber isso em quantidade? Quanto significa 200? Em quantidade. 2 gotinhas. 2 gotinhas. O quanto que isso é um negócio bem delicado, essa questão de hormônio. Nosso corpo. Agora você cata hormônio de outro animal e coloca na tua vida, isso vai desencadear tantos problemas de saúde, meu querido. Tantos problemas, a questão hormonal é muito delicada, muito complicada. Agora você vem catando hormônio de outro animal, colocando na tua alimentação, isso desencadeia muita doença. Que Deus abençoe a sua vida e que a partir de hoje você levanta a mão e diz o seguinte: eu quero mudar. E Deus vai te dar força para que você possa mudar paulatinamente, gradativamente, até chegar naquele calcanhar de Aquiles que atrapalha a tua vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Todos juntos, para finalizarmos, vamos unir com o hino 167. Venha Cristo, vem agora, venha, vem pecador, vem confiantemente a Jesus o Senhor. Cristo pode sim salvar-te, venha, vem pecador, vem confiantemente a Jesus o Senhor. Ele almeja perdoar-te, venha, vem pecador, Vem confiantemente a Jesus o Senhor. tua entrega não rejeita, venha, vem pecador,
Meus queridos, Deus deseja que eu e você mudemos cada vez para melhor. Que hoje você possa pegar aquilo que é mais fácil, introduzir na sua vida e começar a abandonar aquilo que prejudica a tua saúde. Vamos orar. Santo e maravilhoso Pai, Tu nos deixaste dietas na Bíblia e Tu sabes o quanto os Teus filhos são rebeldes, Senhor. Muitas vezes nós nos preocupamos com tanta coisa e quando se trata da nossa saúde, a gente esquece. Mas nos ajuda, Senhor, nos dá força para que nós possamos vencer esses maus hábitos que tem e que a partir de hoje nós possamos colocar em prática o viver saudável. Aí sim, a promessa que Tu falas na Tua palavra, em Êxodo 23, verso 25, seja uma constante em nossa vida. Nos ajuda, Pai. Ajuda os irmãos daqui do Parque João Ramalho, dá-lhe forças para que a cada dia a sua vida possa ser uma luz para as pessoas aí fora e possa querer conhecer esse Deus maravilhoso que os mantém e também se preocupa com o seu viver. Dá-nos a Tua paz, dá-nos ainda um resto de sábado feliz na Tua companhia, a nós aqui e aos irmãos também que nos assistem através das redes sociais. Dá-nos um sábado feliz na Tua companhia, nós te rogamos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
já fiz minha